Como de praxe, vamos aqui iniciar a nossa conversa aqui, esperando que todo mundo entre, todo mundo receba a notificação de que estamos ao vivo, tá? Muita gente em dúvida, não tinha como a gente não vir conversar com vocês ao vivo hoje, né? A Visa Bulletin divulgado ontem retrocedeu, então os caçadores de boatos, os caçadores de caos já foram para a internet espalhar o caos, espalhar o medo, espalhar toda esse furdúncio aí que foi causado pelo Visa Bulletin ontem, tá? Vamos comentar muito de Visa Bulletin, vamos falar o que é o Visa Bulletin, como que o Visa Bulletin deve ser analisado, dizer o que é tendência, o que é boato, o que é caos proposital que pessoas gostam de causar aí na internet. Então, se você está desesperado, se você está preocupado com o Visa Bulletin que foi divulgado ontem, se você conhece alguém também que se interessa por esse assunto, vai lá, manda um direct para ele, liga para ele, manda um WhatsApp aí para ele, chama para nossa live, porque hoje a gente vai ter muito assunto relevante, tá? Vamos destrinchar esse Visa Bulletin aí. A gente tem algumas situações para falar relativas aí às propostas do Trump para a imigração, como a gente postou nesse vídeo, que tem dado um engajamento muito grande desde ontem. Muita gente indo falar que é um vídeo antigo, que isso não se aplica mais, e a gente vai conversar aqui que não, pelo contrário, a gente não postou esse vídeo à toa, tá? A gente tem novidades, situações concretas para comentar com vocês em relação a isso, tá? Então fiquem aqui com a gente e chamem, eu vou dar um tempo aqui para que vocês mandem aí, façam contato com quem vocês acham que tem interesse para entrar aqui em live com a gente, interajam, mais uma vez eu peço que vocês interajam, logicamente dentro de uma ordem, né? A gente precisa de uma ordem aqui para a gente poder atender a todo mundo, mas comentários que agreguem aqui para o nosso assunto sempre são bem-vindos e para a gente é um prazer estar aqui interagindo com vocês, esclarecendo, levando informação com procedência, acalmando vocês em relação a esse caos que muita gente gosta de causar na internet. Então, venham aqui durante essa 1 hora com a gente conversar de forma procedente sobre imigração, de forma tranquila, para que todos saiam daqui mais informados e conscientes do que está acontecendo, tá bom? Deixa eu olhar aqui. Beleza, ó, o pessoal tá falando que o som tá um pouco baixo, Júlia. Conseguiu ajustar? Júlia vai ajustar aqui pra gente, não se preocupem. É para isso mesmo, tá, pessoal? Produção tá aqui de plantão. Lembrando, tá? A gente vai conversar aqui, mas o nosso departamento comercial, departamento de atendimento tá todo de plantão, tá? Você que ainda quer tirar mais dúvidas, quer analisar a sua elegibilidade para imigrar, não só para os Estados Unidos, para a Europa, para os Emirados Árabes, que hoje a gente está com presença muito forte também nos Emirados Árabes, oportunidades maravilhosas nos Emirados para imigrantes qualificados. Então, não deixe de analisar as suas possibilidades através de uma consultoria inicial com o nosso time, consultoria inicial gratuita, pessoal, tá? A gente está numa campanha de fazer essa consultoria inicial gratuita na intenção de trazer vocês para informação com procedência, evitar que vocês caiam na mão aí de aventureiros, de pessoas que estão nesse mercado só pelo dinheiro, só para um faturamento imediato, sem qualquer compromisso com o sonho da vida de vocês. E aí vou até aproveitar, parabenizar, acabei chegando aqui para fazer a live, acabei de receber a notícia que só hoje recebemos os green cards de 3 famílias só no dia de hoje, tá? Então mais 3 famílias agraciadas com green card, uma através de ajuste de status, já estão morando nos Estados Unidos, outras 2 através de procedimento consular, né? Processo consular, fizeram todo o procedimento aqui pelo Brasil e o green card já chegou no nosso escritório lá de Washington, tá? Então, com muita felicidade. E
E acabou de sair outra aprovação agora, né, Cássio? Mais uma aprovação aqui, recebemos aqui a atualização agora, virou aqui o nosso aplicativo para aprovado. Também um ajuste de status, uma desenvolvedora de software está já nos Estados Unidos e foi aprovada sem RFE, pessoal. Tá? Então a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, no sentido de acalmar vocês. Né? Muita gente indo para a internet, é o fim do EB2NW, acabaram os green cards para EB2. Calma, pessoal, calma. É o que a gente sempre pede para vocês, tá? Deixa eu ver aqui se as pessoas já chegaram. Show. Ó, pessoal falando aqui, dando boa tarde. Líbio Souza falando que espera tirar todas as dúvidas. Líbio, estamos aqui para isso. Ó, Dani perguntando se ainda vale mudar para os Estados Unidos. Tenho ouvido falar que mesmo com documento tá difícil encontrar emprego. Mentira, tá? Impossível. Hoje, Estados Unidos, assim, Dani, eu acho que a gente precisa também se blindar um pouquinho em relação ao que as pessoas falam na internet, né? Eu acho que, como pessoas esclarecidas, né, e eu considero todas as pessoas que frequentam aqui a nossa live, se interessam pelo nosso trabalho, pessoas esclarecidas, pessoas que vão... Se vocês estão aqui é porque vocês são esclarecidos. Vocês vão atrás da informação correta. Então, assim, a pessoa falar que está difícil arrumar emprego nos Estados Unidos, né, tendo documento, e ao mesmo tempo a gente tenha visto aí relatórios de desemprego nos Estados Unidos a níveis históricos baixos, o nível de desemprego nos Estados Unidos nunca foi tão baixo. Então, essas duas informações não combinam, tá? Tá difícil arrumar emprego se você não fala inglês, tá difícil arrumar emprego se você não tem qualificação, tá? Então, o que é emprego? O que está difícil arrumar emprego? Então, você precisa considerar, inicialmente, o que essa pessoa está falando. Logicamente, se a pessoa está sem documento, vai para os Estados Unidos para dirigir Uber, vai para os Estados Unidos para viver de falcatruas, realmente a vida para essa pessoa vai ficar cada vez mais difícil. E se depender de mim, vai ficar mais difícil ainda. Tá? Então, o que a gente tem para falar hoje aqui na nossa live, tá? Começando a nossa live, já entrando no nosso assunto, tá? O furdúncio que está sendo gerado é porque inverteu-se uma tendência que vinha acontecendo, né, de progressão na Priority Date do Visa Bulletin para o EB2, para a segunda categoria. Eu vou falar um pouquinho do que é o Visa Bulletin, tá? Para quem ainda não tem essa noção, né, esse conhecimento, o Visa Bulletin é um boletim que a imigração divulga todo mês, tá? Em meados do mês, servindo para... e ele sempre mostra o que vai acontecer a partir do dia 1º do mês seguinte em relação à disponibilidade de green cards para as diversas categorias que pleiteiam um green card. Você pode pleitear o green card através de laços familiares, né? Você pode pleitear o green card através dos EBs, que são as aplicações que geram a tua elegibilidade através de qualificação profissional ou oferta de emprego, tá? Então, o que gerou o grande furdúncio aí na internet? A categoria EB2, que é a categoria mais acessada por brasileiros, né, qualificados, ela retrocedeu. Léo, o que é retroceder? O Visa Bulletin, ele traz todo mês a Priority Date, tá? E que normalmente ela é atrelada à Final Action Date, tá? É o quê? É uma data que a imigração coloca onde a pessoa que deu entrada no caso dela, naquela data, as pessoas que a partir daquela data, tá? Daquela data para trás, né? Para mais antigo, deram entrada no processo, elas já têm condições de solicitar um green card, tá? De pedir o green card. Então, o que acontecia? Até o mês corrente, as pessoas que têm a Priority Date, ou seja, enviaram o caso delas de EB2 até a data de 15 de outubro de 2023, elas têm a possibilidade de fazerem a sua entrevista no consulado, em caso elas estejam solicitando de forma consular, né, aguardando no seu país de origem, e caso elas estejam
em solo americano aguardando, elas têm a possibilidade de fazer um procedimento que a gente chama de ajuste de status. Solicitar o formulário I-485 no caso delas, tá? O que aconteceu? O boletim divulgado ontem, essa data, ela retrocedeu. Ela foi para 1º de setembro de 2023, tá? Então ela retornou aí em torno de 1 mês e meio, tá? Então pessoas que tinham ali a sua priority date entre 1º de setembro e 15 de outubro de 2023, elas a partir de 1º de outubro não vão poder mais fazer o ajuste de status dela ou a entrevista no consulado. Vão ter que aguardar mais um pouco, tá? Então, se você está nesse meio termo aí, corra e peça o seu ajuste de status, se você está nos Estados Unidos, até o final desse mês, tá? Léo, e aí, o que isso significa, né? Por que esse retrocesso acontece? E aí a gente começa aqui a acalmar as pessoas e mostrar para elas, por isso é muito importante você tratar com uma consultoria que já está há muito tempo no mercado, tá? É uma consultoria que já tem experiência do que acontece nos anos anteriores, tá? Muito aventureiro começou a trabalhar com isso aí há 6 meses, para ganhar dinheiro. Aí acontece uma situação dessa, ele começa a criar o caos aí, sabe? E a gente já está há 15 anos nesse mercado, a gente tem visto todo ano qual é como é que funciona o trend ali, a tendência da questão de Visa Bulletin, tá, pessoal? Historicamente, tá? A partir do mês de agosto, há um retrocesso na categoria B2. Sempre houve, tá? Sempre houve, e isso não tem nada a ver, nenhuma ligação com o Trump está travando a imigração, ou vai acabar o EB2. Não, sempre houve, tá? Há pelo menos 5 anos, sempre houve, é exagero, mas há pelo menos 5 anos, o Visa Bulletin de julho, tá? Que se refere ao que vai acontecer a partir de 1º de agosto, ele tem um retrocesso. Nos bons tempos, tá? Quando não tinham tantos aplicantes para a categoria B2, o Visa Bulletin mudava de current, que é green cards imediatamente disponíveis, como a categoria EB1 se mantém, mudava de current para um backlog, que a gente chamava. Ela passava a haver backlog. Nos momentos atuais da imigração, o backlog ele é constante para a categoria B2. Tá? Hoje, com a divulgação, isso é muito bom, com a divulgação da categoria B2, dessa via do EB2 mundialmente, e nós somos responsáveis por isso também, a gente divulga demais essa via, porque é uma via muito adequada e muito pertinente para um profissional qualificado emigrar legalmente para os Estados Unidos. Hoje, o número de aplicantes é muito maior e o número de green cards disponíveis, eles se esgotam mais rápido. Eles têm essa proporção de aplicantes para green cards disponíveis, ela aumentou. Tá? Então, o que há 5 anos atrás mudava de current para backlog, hoje, natural. Por quê? Porque o ano fiscal da imigração americana, do USCIS, pessoal, ele se encerra no dia 30 de setembro. Tá? E os green cards eles vão sendo disponibilizados ao longo do ano fiscal. Então, desde outubro, 1º de outubro do ano passado, de 2024, esses green cards estão sendo utilizados, disponibilizados para os aplicantes. Então, quando chega no mês de agosto e setembro, que são os 2 últimos meses do ano fiscal, é natural que eles segurem um pouco e essa disponibilidade de green cards fique mais escassa, tá? E historicamente, já teve ano, acho que foi em 2023, retrocedeu 2 meses, 3 meses, e esse ano retrocedeu 1 mês e meio só, tá? Então, pessoal, não há motivo para desespero, é um movimento natural dos meses de agosto e setembro no Visa Bulletin. Quando chegar outubro, renovar-se-ão, anota esse português aí, renovar-se-ão os green cards disponíveis, tá? Então,
início, 1º de outubro, renova e natural que o Visa Bulletin comece a progredir novamente. Então, Léo, qual a sua expectativa para o Visa Bulletin que vai ser divulgado em meados de agosto, relativo a setembro? Ou mais um retrocessozinho, ou vai se manter o retrocesso. Ah, então não vai progredir? Minha opinião, não. Historicamente, o último mês do ano fiscal, não há progressão de Visa Bulletin. Está ali na raspa, como a gente fala no popular, está na raspa dos green cards disponíveis para esse ano. Então é natural que a concessão de green cards, a disponibilização de green cards, ela seja menor nesses 2 últimos meses do ano fiscal. Então, se você viu aí na internet, nossa, isso é um sinal de que o Trump vai acabar com o EB2, estava andando e agora voltou, meu Deus, como a gente botou aí no vídeo, o Trump é uma promessa de campanha dele aumentar a proporção de green cards disponíveis e ele está traindo as pessoas que confiaram nele. Não, pessoal. Isso independe de Donald Trump, independe da administração dele. É proporção matemática, tá? Todos os anos sempre aconteceu isso, tá? Vamos falar aí dos últimos 8 anos, pelo menos, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pertinente para a gente já falar sobre o assunto. Deixa eu botar aqui. Beleza, ó, pessoal comentando eu quero, pessoal do comercial já vai te atender aí e fazer contato, tá bom? Deixa eu começar aqui nas perguntas, só pra gente, ó, a Jaque falando que os documentos já estão conosco, em breve o EB2NW em ação. Legal, Jaque, parabéns pela sua decisão, tá? Vamos juntos e daqui a pouco eu vou entrar no assunto para dar confiança para vocês entenderem o que vai acontecer aí pela frente, tá? Ó, o nosso cliente aí, o inglês fluente da vida real, aprovado, tá? Aprovado, green card, dando aí a palavra aí de que inglês, quem quiser, ele ajuda. E isso que eu tenho falado, pessoal, inglês é fundamental. É um requisito para aprovação do green card? Não. É um requisito para que você tenha um bom emprego nos Estados Unidos? Sim. Marcelo perguntando, ó, tem uma dúvida, a data do Visa Bulletin é a mesma para quem deu entrada nos Estados Unidos ou do Brasil? Final Action Date? Exato, a mesma, tá? Não existe diferenciação para isso. E a data que é utilizada é a Final Action Date, tá? Foi definido, todo Visa Bulletin eles definem isso. E já há algum tempo que está definido que a data a ser utilizada é a Final Action Date, tá? A Nai perguntando, a pessoa pode aplicar para EB2NW caso não tenha salário acima da média? Lógico, tá? O salário acima da média é um dos requisitos para que você comprove a tua habilidade excepcional na sua área, tá? Mas você pode comprovar que você é uma EB2 através do Advanced Degree, se você tem o bacharelado e pelo menos 5 anos de experiência progressiva pós-formada na sua área, ou você tem um mestrado acadêmico para cima de nível acadêmico, ou até mesmo você é uma habilidade excepcional e cumpre outros 3 requisitos que não esse do salário acima da média, tá bom? Salário acima da média, se você não tem, não é um empecilho para que você comprove que você é elegível ao EB2NW. Olha como as pessoas estão sendo, não é enganadas, mas estão sendo iludidas por informações completamente desencontradas pela internet. Adri Fernandes perguntando, eu tenho ouvido que para a área de TI não tem chance para o EB2NW, porque tem outras formas como H1B e que não é nada de extraordinário para se conseguir outra forma, sem a declaração de um expert. Cássio, qual foi a aprovação que saiu agora aí? Sem RFE. Acabamos de aprovar, acabou de chegar a notícia aqui no nosso aplicativo, aprovada, desenvolvedora de software, está nos Estados Unidos sem RFE, sem qualquer contestação, pessoal. Tomem muito cuidado com quem vocês ouvem na internet, por favor,
Tem dúvida? Vem aqui conversar com a gente. Não fica caindo em historinha de pessoas que querem criar uma situação para obter vantagens de outro lado, tá? Então vamos parar de cair em qualquer historinha que estão falando aí na internet. Pelo amor de Deus, tá? Aqui a gente fala e prova. Aqui a gente fala. Daqui a pouco a gente está postando lá no nosso Instagram quem é essa pessoa, quem é essa aprovada, tá? Então vamos parar de entrar em bravata de gente maluca aí da internet, tá? Ó, o Júlio perguntando aqui. E aí, Júlio, tudo bem? Já estou com 580 dias esperando a aprovação da B2NW em solo americano. É normal? Júlio, falar que é normal, eu estaria sendo leviano. Tá demorando bastante o teu caso, tá? Mas não é significado bom nem ruim, tá? A gente já teve casos que demoraram mais ainda, tá? Do que o seu. Então, vamos conversa um pouquinho com a nossa equipe, vamos ver se a gente tem chance de dar uma, como a gente fala aí no popular, dar uma cutucada lá neles, perguntar o que está acontecendo para a gente tentar arrancar aí uma decisão breve aí do teu caso, tá bom? Ó, o inglês fluente da vida real está perguntando, para 2026 temos expectativa de um número maior de green cards para o ano fiscal? Bom entrar nesse assunto, tá? E também muita gente perguntando aqui se o retrocesso ele pode durar muito tempo. Como eu falei, normalmente a gente começa a ver uma progressão ali para dezembro, janeiro, ele volta a progredir, tá? O Visa Bulletin, tá? Então ele segura agora no final do ano fiscal, no início do ano fiscal ele para de retroceder e começa a progredir a partir de dezembro, tá? Dezembro, janeiro, tá? Então esse é o movimento de encurtamento e aceleração natural no cenário de hoje, tá? Lembrando que no cenário de hoje, pela quantidade de aplicações, a proporção de aplicações para green cards disponíveis, esse tempo de espera aumentou, né? Na categoria resto do mundo, como eu falo, restante do mundo, porque resto é uma palavra com duplo sentido, né? Mas eu sempre falo isso, as pessoas acham que está demorando, eu peço para elas olharem o Visa Bulletin do chinês, do mexicano, do filipino, do indiano. Um indiano, um chinês, eles esperam 8 anos para conseguir um EB2NW, pessoal. E o brasileiro está esperneando por causa de 2 anos, tá? Então, não é o caos, não é o fim do mundo, tá? E, entrando agora na pergunta do seguidor aqui, do nosso cliente aprovado. Como esse vídeo aí falou, o Donald Trump, ele tinha prioridades na campanha dele, tá? Prioridade número 1 dele era combate à imigração ilegal, principalmente daqueles que tinham histórico criminal, e questão tributária, né? Criar ali a proposta lá fabulosa, né? De reforma tributária, de incentivo à indústria interna americana, e ele vem fazendo isso. Como eu venho falando desde a administração passada do Donald Trump, tá? Como que funciona o modus operandi de todos os governos do Donald Trump, que mesmo com a presença da pandemia, na última administração dele, a gente notou isso acontecendo. Foi um pouco prejudicado, porque vinha nessa crescente e a pandemia criou toda aquela situação que o mundo viveu, tá? Ele começa com essas ações mais duras, né? Mais imediatas, de combate à imigração ilegal, fechamento de fronteiras, deportações em massa, propostas e decretos que envolvam questões tarifárias, tributárias, como aí esse bafafá todo que está aí no tarifaço em relação ao Brasil, ao Canadá. É a prioridade dele, do governo dele. Visando o quê, pessoal? Segurança interna, ele é um neurótico por segurança interna e também aquecimento da economia interna americana, tá? Ele começa a aquecer a economia,
As empresas americanas começam a respirar, ato contínuo, geração de empregos maior, já estamos vendo geração de empregos, como eu falei no início da live, níveis de desemprego cada vez menores dentro dos Estados Unidos. Isso é um sinal claro de aquecimento da economia. Os juros americanos ainda estão altos para os padrões americanos, pela questão inflacionária, poder de consumo alto e ato contínuo. Não tem como não haver esse ato contínuo. Necessidade de importação de mão de obra qualificada. Sempre foi assim, no governo do Trump sempre aconteceu isso. A pandemia prejudicou muito isso. Ele estava já começando a criar novas vias de imigração de profissionais qualificados. E, com certeza, aí o seguidor perguntou se há previsão de mais green cards disponíveis para 2026. Eu estou muito confiante que sim. Léo, você tem alguma informação concreta de que isso vai acontecer? Não. Não conheço ninguém dentro da imigração, não sou amigo do chefe da imigração, não trabalhei na imigração. Essa informação, nem que eu tivesse feito isso, eu teria acesso. Tá? Então, o que eu falo aqui para vocês é uma convicção minha. O que eu sei de mercado, de tendência, e eu, se tivesse que apostar hoje, eu apostaria em uma disponibilidade maior, como o Trump fala nesse último vídeo que a gente postou no nosso feed, de fazer uma migração de disponibilidade de green cards de outras categorias para as categorias, principalmente EB2, EB1 ou EB3 Professional, né, de profissionais qualificados. A tendência é que isso aconteça daqui para frente, fruto de uma pressão do empresariado que vai acontecer, como já vinha acontecendo, né? Discursos do Elon Musk, do Tim Cook, né, que é o CEO da Apple, do Bill Gates, né, da Microsoft, falando que eles estão confiando de que isso vai acontecer e aumentando, fazendo investimentos na casa de bilhão, trilhão de dólares em novas operações, em novas áreas dentro da companhia deles. E ato contínuo é que eles precisem de mão de obra para tocar esses projetos. E vai haver uma pressão muito grande daqui para frente, com o aquecimento da economia, tá? Para que novas oportunidades para profissionais qualificados do mundo inteiro ocorram, para que eles cheguem de forma mais breve possível ao mercado de trabalho americano. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui, pessoal, não é uma bravata, não é uma análise interesseira. O que a gente está fazendo aqui é uma análise geopolítica embasada do que vai acontecer. Não é simplesmente uma opinião do Léo. Eu tenho minha convicção, porém eu estou provando para vocês como as coisas acontecem e o que vai acontecer para frente. A pressão pela celeridade nos processos de profissionais qualificados e a disponibilidade deles para trabalharem legalmente em solo americano vai ser cada vez maior. Caso contrário, assim como aconteceu na última administração do Trump, pouco antes da pandemia chegar, as empresas estavam ficando sufocadas pela falta de mão de obra. Tanto que um dos últimos atos dele ali, acho que muita gente lembra, pouco antes da pandemia, foi aumentar a validade das autorizações de trabalho, das pessoas que tinham autorização de trabalho provisória. Ele aumentou, ele postergou, deu mais 480 dias de validade para essas autorizações de trabalho. Para quê? Para que essas pessoas não se tornassem indisponíveis para trabalhar. Haja vista a necessidade que o mercado americano estava desses imigrantes qualificados estarem aplicando a sua força de trabalho no mercado americano. Tá? Então, respondendo à pergunta, acho sim, tenho uma convicção de que vai haver a partir de agora um esforço tremendo do Donald Trump e da sua administração para que o USCIS, para que as autoridades imigratórias disponibilizem uma quantidade maior de green cards para as vias adequadas aos profissionais qualificados. E o EB2 NW é
claramente uma dessas vias, tá? Vamos lá, deixa eu seguir aqui nas perguntas. Tá, o Pedro perguntando se já era esperado um retrocesso. Era esperado sim, Pedro, como eu falei. Volta aí no início da live que você vai ver como que é esse movimento dentro do ano fiscal do Visa Bulletin. Ó, a Natália falando aqui, estava current para o Visa Bulletin de julho, só que foi impactada pelo Visa Bulletin de agosto, mega chateada e cheia de Rivotril. Fica tranquila, é um movimento natural e você é o processo consular, não acho que vai haver muito impacto no seu caso, tá? Fica tranquila, tá? Deus quiser, até o final do ano vocês estão fazendo a entrevista de vocês. Beleza, Alana perguntando para enfermeira é B1 e é B2. Alana, enfermeiros, existe hoje a necessidade de, primeiro, o cenário ideal, você obter a sua licença, tá, de atuação em solo americano. A área de saúde está muito condicionada à obtenção da licença. Sendo bem honesto, eu não estou aqui para fazer oba-oba nem ludibriar ninguém, tá? A área de enfermagem, hoje, o aconselhamento que eu dou tem alguns estados, como o Tennessee, alguns outros estados, que você consegue tirar a sua licença ainda aqui no Brasil, tá? Se não for o caso, você precisa pelo menos demonstrar que você está em vias de tirar a sua licença. Você já está no meio de processo de obtenção da sua licença para atuar como enfermeira em solo americano, tá bom? Que é o famoso NCLEX. Vamos lá. Se você precisar de uma indicação de empresa, nós temos algumas empresas parceiras que trabalham com revalidação e com obtenção de licença em solo americano. Faz contato aí com a nossa equipe que a gente vai ter o maior prazer de te indicar. O Líbio perguntando, olá, boa tarde, eu não tenho formação acadêmica, mas tenho experiência profissional. Experiência vale muito mais do que formação acadêmica, Líbio. Sempre falo isso aqui, as pessoas confundem profissionais qualificados com profissionais de alto nível acadêmico. Não é isso, tá? Profissionais qualificados são profissionais que têm uma expertise adquirida durante a sua carreira, tá? Que os torne profissionais destacados no que fazem. Então você tem que mostrar para a imigração americana que você está indo para os Estados Unidos agregar com a sua área de trabalho, trazer benefícios e uma expertise que hoje é rara ou não existe em solo americano, tá? Então é muito mais importante para a construção de um caso forte, para um profissional qualificado, a sua experiência do que a sua formação acadêmica. Temos aqui casos de empresários aprovados, especialistas em gado, cana-de-açúcar, que nunca frequentaram os bancos de escola, faculdade, nada disso, tá? Aqui, ó. A Adri Fernandes, eu de novo, mas só programador e desenvolvedor, outros nichos do TI também. Adri, temos aprovações em todas as áreas do TI, tá? Pessoal de hardware, pessoal de montagem de redes, manutenção de maquinário de TI, desenvolvedores, engenheiros de software, profissionais de inteligência artificial, todas essas áreas de tecnologia em geral estão sendo muito bem vistas em todo o mundo, tá? Hoje o foco aqui é o Visa Bulletin, imigração para os Estados Unidos, mas, como eu falo, hoje a Leon Group tem a atuação global, a gente trabalha muito com processos para a Europa, de profissionais qualificados, processos para os Emirados Árabes. Eu tenho até um vídeo que divulgaram agora recentemente meu numa palestra em Londres, falando isso. Se você tem um inglês fluente e é um engenheiro ou da área de TI, você tem livre acesso em qualquer lugar do mundo, tá? Então, se você tem um bom inglês e atua nessa área, faz contato com a nossa equipe, porque a gente tem muitas oportunidades para te mostrar. Fala aí, Júlia, o que você estava me mostrando aí? Ó, a Júlia ressaltando aqui, como a produtora de conteúdo nossa aqui também, mostrando que ela realmente gravou muito conteúdo com profissionais de TI,
falando como foi a jornada deles, como que está o mercado. Então vai lá no nosso YouTube, segue a gente, se você ainda não segue a gente, aqui é uma interação muito rápida, né? Então no YouTube a gente consegue inserir um conteúdo mais denso para você que quer maratonar aí, se informar de uma forma mais densa. Vai lá no nosso YouTube que a gente tem entrevistas com profissionais das mais diversas áreas que foram bem-sucedidos aí no processo imigratório, tá? O R. Trevisoli, tecnólogo não é considerado como é bacharelado... não é considerado como é o bacharelado e mestrado. Tecnólogo não é considerado como requisito para o EB2 Advanced Degree, tem que ser bacharelado para cima, porém, o tecnólogo pode ser usado para cumprir um dos requisitos do EB2 Exceptional Ability, tá? Então, um dos requisitos dos 10, você precisa cumprir 3 para ser um EB2 Exceptional Ability, tá? Que vai te dar o mesmo Green Card do Advanced Degree, tá? O Green Card para 10 anos. Você precisa comprovar que você tem algum certificado, diploma na sua área de atuação. E aí o seu diploma de tecnólogo serve perfeitamente para adimplir esse requisito, um dos requisitos dos 3 que você precisa cumprir, desses 10 aí que a imigração elenca, tá bom? Vamos lá. Sandra Mara Denning. Quem foi aprovado em 8/8/2024? Este ano não tem chance de ser chamado para entrevista? Sandra, é bom a gente esclarecer isso. Não é a data de aprovação, é a data que o seu processo foi recebido na imigração, chamada de Priority Date. Você vai olhar lá, ou no site do USCIS, lá na página de acompanhamento, ou no seu recibo, na I-797C, na Notice of Action de recebimento do seu caso, tem um campo lá em cima, no cabeçalho do lado esquerdo. Tem o número do seu processo e um outro campo à direita escrito Priority Date, que é a sua data de prioridade. É como se fosse a sua senha para que o seu caso seja processado. Então não é a data que foi aprovada, é a data que eles receberam o seu caso, tá? O Paulo Henrique Preto. Dono de construtora entre as 100 maiores do país. 13 anos de graduação em administração e 8 atuando na área. 50 funcionários. Eu tenho Cresce e uma imobiliária com 30 corretores vinculados. EB2 é uma NW, é uma saída? Paulo, ou EB2 NW ou um EB1, tá? Lembrando a vocês que o EB1 cada vez mais passa a ser uma alternativa muito boa para o EB2 NW. Quem tem condições de pleitear os requisitos do EB1, corra para o EB1, pessoal. Contacte a nossa equipe. Se você acha que tem ali, está no meio termo, consegue produzir evidências ali que te tornem elegíveis aos requisitos do EB1, não perca tempo, porque o EB1 se mantém como current, tá? Porque ele, naturalmente, ele tem uma demanda menor por ele ter um escrutínio, uma lista de requisitos um pouco mais elevadas, mais exigentes do que o EB2, então ele se mantém current. Então é uma categoria que está com green cards imediatamente disponíveis para vocês. Não tem tempo de espera, tá? Então a gente tem pessoas que foram aprovadas e pegaram seu green card na categoria EB1 através do Premium Processing em 3, 4 meses. Já estão morando nos Estados Unidos. Em 3, 4 meses eles já estão com o green card na mão, tá? Em até 6 meses, por exemplo. Tá? Então, no caso aqui do seguidor aqui do Paulo, pelo perfil que você está mostrando, provavelmente a gente consegue construir um caso de EB1 para você, tá? Então não deixa de chamar a nossa equipe aí e fazer uma consultoria para que a gente analise a possibilidade de fazer um EB1 para você ao invés de um EB2 NW. De cara, um EB2 NW você muito provavelmente é elegível, mas você pode ter opção dentro do que você narrou aí para um EB1. Logicamente, sempre falo isso, aqui não é o canal para que eu faça análise individualizada de perfil, essa análise deve ser feita por um advogado, tá? Então contacte a nossa equipe e agende uma análise específica para o seu caso, tá? E aí você vai poder conversar, tirar suas dúvidas de forma mais específica e personalizada. Fala aí, Cássio. A gente já chamou o Paulo no direct, já está começando. Show de bola. Paulo, ó, nossa equipe já fez contato com você aí, tá bom?
Show de bola. Equipe aí afiada e disponível aí para ajudar as pessoas que estão aqui assistindo a gente. O Kelvin Teles Aguiar. Se por acaso eu fizer o parcelamento e o processo der aprovado, tem que pagar o restante da parcela de uma vez? Negativo, tá? Negativo, Kevin. A gente mantém o que foi pactuado no contrato, lembrando que a gente também tem uma defesa para vocês em relação à subida do dólar. Muita gente está receosa com esse tarifaço aí do Trump, né, esse movimento de retomada do dólar. A gente tem o nosso dólar hoje travado em 5,50, tá, pessoal? Então, se daqui a você parcelar com a gente aí, que a gente está com uma condição de 24 prestações, até doido a gente falar isso, mas sim, é verdade. Nós estamos com uma condição, né, de 17 mil dólares para pagamento à vista no modelo completo, 14.400 dólares no modelo básico, que você faz por conta própria as traduções e o business plan, por exemplo, mas no modelão completo, que você não vai ter nenhum gasto adicional, é um investimento de 17 mil dólares à vista, e no modelo parcelado a gente está com uma entrada de 5 mil dólares e 24 prestações de 625 dólares. Léo, o dólar foi a 10 reais. Você vai continuar pagando durante esses 2 anos 625 dólares ao câmbio de 5,50. Léo, o dólar caiu para 2 reais. Você vai pagar 2 reais o dólar do fechamento do dia que você vai pagar a sua parcela. Tá? Meu caso foi aprovado. Vou ter que quitar ele? Negativo. Vai ser o maior prazer ter você nos Estados Unidos com seu green card, trabalhando e tirando lá o pedacinho da nossa prestação lá. Esse caso é o caso maravilhoso pra gente, onde a gente vê que o nosso trabalho está sendo pago com o fruto do nosso trabalho. Isso pra gente é o ciclo virtuoso do nosso serviço, que é fazer vocês nos pagarem com a possibilidade que a gente gerou para vocês. Isso é muito bonito e é a essência do nosso serviço, tá? Então vamos prosseguir aqui. Vocês enxergam impactos nessa demora diante do conflito entre o governo Trump e Lula? Tiago, mais uma loucura que tem gente indo para a internet falar. O Visa Bulletin, ele não tem nada a ver com o Brasil. O Visa Bulletin, ele regula a disponibilidade de green cards para o mundo inteiro. Aí você acha que o Trump, porque está no embate tarifário, tributário com o Brasil, vai mexer na fila dos casos que estão vindo da Inglaterra, da Itália, tá? Então não, zero, para de entrar nessas associações malucas que as pessoas que não têm o menor conhecimento de geopolítica mundial fazem. Vão para a internet falar um monte de besteira, um monte de asneira, tá? Então, tá na dúvida? Vem aqui perguntar como você fez. Parabéns pela sua decisão de vir aqui perguntar pra gente, tá? Inglês fluente, vida real. Quanto tempo, em média, a partir do momento que fica current, é o recebimento do e-mail para a data de entrevista do EB2NW? Lembrando, não fica current, tá? Ficar current é diferente de chegar à sua priority date, tá? Muita gente está usando esse termo e isso está causando uma confusão tremenda. Ficar current é qualquer pessoa poder fazer o ajuste de status ou estar elegível à entrevista no consulado, porque é um sinal, quando aparece o Czinho lá, assim como está no EB1, é um sinal de que existem green cards imediatamente disponíveis. No caso que você está perguntando aí, provavelmente no caso de chegar à minha priority date, quanto tempo está levando para a entrevista, tá? Então, o Visa Bulletin lá apontou a Final Action Date, que é posterior ou igual à sua priority date. Aí não ficou current, mas a sua priority date chegou. Então, você hoje, aí você tem condição já de prosseguir com a sua entrevista no consulado ou protocolar um I-485 para ajuste de status se você está em solo americano. Normalmente, tá estimado, tá, pessoal, de 4 a 6 meses para ocorrer a entrevista ou o I-485 ser aprovado, tá bom?
Mari Roberti, desculpa, Mari. E para técnico de enfermagem, o processo é mesmo para enfermeiros? Um pouco diferente, tá? Porque os enfermeiros têm o bacharelado, técnicos de enfermagem normalmente não têm o bacharelado, então a gente tem que consegue usar o EB2, mas a gente tem que fazer outros argumentos diferentes do enfermeiro que tem o bacharelado, tá? Mas é possível sim, faz contato com a nossa equipe para a gente te indicar aí a melhor via, tá? Quando é indicado aplicar para Premium Processing? No caso, quando começar o novo ano fiscal, já que terá mais green cards disponíveis, Raniel, Premium Processing, ele não tem nada a ver com o Visa Bulletin, tá? Porque todo pedido da categoria B, ele possui 2 momentos, tá, de aprovação, que é a elegibilidade, quando você solicita, por exemplo, um EB2NW através do formulário I-140, e você, tendo ele aprovado, você se torna elegível. Quando você é elegível, você fica em espera hoje, no momento da sua Priority Date chegar, para você requisitar a sua admissibilidade em solo americano, ou seja, a aprovação da sua residência permanente de fato. Então, a ordem é, primeiro se torna elegível e depois se torna admissível como residente permanente. Se você está em solo americano, o pedido de admissibilidade é através de um formulário I-485, que é o formulário de ajuste de status, e se você está fora dos Estados Unidos, o seu pedido é feito através do formulário DS-260, que é um pedido de visto de residência para quem reside fora dos Estados Unidos, tá? E aí, esse é o momento da admissibilidade. Os pedidos de Premium Processing, eles não estão relacionados ao momento de admissibilidade, eles só estão relacionados ao momento de elegibilidade. Então, o que vai acontecer? A sua elegibilidade ela vai ser aprovada em até 40 dias e você vai ficar na mesma fila de quem não solicitou o Premium Processing, aguardando a sua Priority Date chegar. Então, quando as pessoas me perguntam, Léo, vale a pena o Premium Processing ou não? Tá? O Premium Processing não faz você passar a fila de outras pessoas em relação à elegibilidade, tá? Você vai esperar a mesma fila da Priority Date. Você só vai ter a segurança de que enquanto você está nessa fila, você sabe que é uma questão de tempo. Você já tem a sua elegibilidade aprovada. Então, por exemplo, se você está no Brasil, aguardando o seu caso, você já pode negociar uns imóveis que você queira vender para fazer caixa para o início da sua vida nos Estados Unidos de uma forma mais concreta. Você já pode ter a certeza que a sua ida para os Estados Unidos, em que pese existir um percentual muito pequeno de pessoas negadas na fase de admissibilidade, né? Aquelas pessoas que têm um histórico criminal ou problemas tributários no seu país de origem, ou uma doença crônica que o torne um encargo para o sistema de saúde americano. Essas são algumas possibilidades de você ser negado lá na segunda fase da admissibilidade. Na grande maioria dos casos, mais de 95% dos casos, as pessoas são aprovadas para admissibilidade, tendo a elegibilidade. Então, eu sempre falo, se você é uma pessoa ansiosa, né, é uma pessoa que gosta de fazer tudo muito programado, sem qualquer dúvida pairando, o Premium Processing ele é adequado. Mas, se a intenção for ter o seu green card mais rápido, o Premium Processing hoje não ajuda em nada na categoria EB2, tá? Vamos lá. Jaque. Léo, a faculdade que o meu amigo fez, fechou, mas ele tem muita experiência, mas a equipe informou que ele não poderia dar entrada no processo. A gente precisa, tá? A gente precisa de pelo menos um certificado de conclusão de curso, tá? Se ele não conseguir, a gente precisa analisar a possibilidade dele fazer o caso dele, de EB2 no caso, através da categoria de habilidade excepcional, tá? Eu não posso comentar muito sobre essa opinião da equipe, mas provavelmente a equipe analisou e viu que
ele não cumpria pelo menos 3 dos 7 requisitos da habilidade excepcional, tá? Mas de qualquer forma, pede para ele dar aí pedir uma nova análise aí da equipe para ver se a gente consegue achar uma via adequada para ele, tá bom? Como funciona o visto L2? A empresa do meu marido está querendo aplicar. O visto L2, ele é um visto de dependente de L1, tá? Então, para que você consiga um visto L2, você vai precisar, tá, de ser acompanhante ou dependente de uma pessoa que possui um visto L1. Visto L1, no caso, por exemplo, um L1A, ele é feito para aqueles profissionais que são para uma transferência internacional de executivos ou gerentes. Você é dono ou executivo de uma empresa fora dos Estados Unidos e quer abrir uma nova filial, uma nova operação em solo americano, ou quer atuar em uma filial que já opera em solo americano, se você é dono, executivo ou gerente nessa empresa fora dos Estados Unidos e quer ir para os Estados Unidos trabalhar para essa filial americana, uma via adequada é o visto L1A. E o visto L2, ele é para a esposa, cônjuge, esposa ou esposo, né, do aplicante, ou filhos menores, logicamente, ou aqueles que o aplicante L1 o aplicante principal tem a guarda legal, tá? Então, o L2, ele é um visto que tem que ser necessariamente atrelado a um visto L1. Vamos embora. Vejo falar pouco sobre processos na área de gastronomia para processo EB2NW. Pode falar sobre? Roberta, temos alguns aprovados lá no nosso YouTube, procura lá, tem depoimento de aprovados na área de gastronomia, temos chefes aprovados, pessoas que têm a intenção de abrir restaurantes nos Estados Unidos, gerar empregos através de uma rede de restaurantes, redes que envolvam alimentação, né? Tem muita gente da gastronomia que se propõe a atuar na área de alimentação saudável, alimentação para quem tem restrições alimentares. Olha eu dando a dica aí, ó, para quem tem alergias alimentares, tá? Então esse hoje é um ramo muito forte e muito bem visto pelas autoridades imigratórias dentro do interesse nacional, tá? O Paulo falou que estava mandando mensagem. Não, mas o comercial já falou com ele, né? Beleza. O Eric perguntando aqui, ele é desenvolvedor de sistemas há 18 anos e está há 13 meses aguardando o retorno do ISS sobre a resposta da FE. Devo abrir um case inquiry oficial? Não, Eric, hoje 13 meses ainda não é necessário e nem é permitido um case inquiry, haja vista que o tempo de processamento está abaixo do processing time previsto, médio, né, da imigração. Então, 13 meses ainda não é possível case inquiry, tá? Só é possível case inquiry quando passa do tempo médio de processamento previsto no site do USCIS. Bora. Beleza. Falar em real, por favor, Ivone. Hoje a calculadora do iPhone ela tem uma função que é conversão. Então, sempre que a gente falar em dólar, você bota lá o valor que a gente estiver falando, o iPhone, ele automaticamente te diz quanto é em real, tá bom? Vamos lá. Rafael Araújo. Léo, e o USS tem um ranking das profissões mais aprovadas? Não, eles não fazem esse ranking, Rafael, mas nós temos. Nós temos, e eu sempre falo, hoje as queridinhas da imigração americana, tá, para os profissionais qualificados, são engenharia, profissionais da área de TI, tá, advogados, por incrível que pareça, derrubando aí uma grande lenda, tá, de que advogado estrangeiro não era desejado pela imigração americana, e também temos notado recentemente um aumento muito grande das aprovações para o pessoal da área contábil, tá? Da área de contabilidade,
principalmente pessoas que são especializadas em tributação internacional, tributação offshore, tributação de holdings internacionais, tem sido uma área, estruturação tributária internacional, essa área tem sido muito requerida, tributação de investimentos internacionais também. Então, se você é da área de contabilidade, foca nessa área, porque você vai se tornar muito atrativo às autoridades migratórias americanas. Beleza, tá? O Lima Roma. Léo, é claro o número de casos negados. O número de aprovados caíram drasticamente. Não é uma lamentação. O que parece é que realmente a métrica subiu e muito. Qual a porcentagem de aprovação do EB2NW? Tá? Hoje, houve sim um aumento da proporção de negativas, tá? E eu já fiz uma live comentando sobre isso. Eu considero 2 fatores primordiais, tá? Por muito, houve sim uma orientação interna, tá? Uma mudança no manual de adjudicação, que é um manual interno do USCIS, que dita ali os parâmetros de análise dos casos, tá? Por muito tempo, eles foram muito condescendentes nessa análise, e hoje há uma análise um pouco mais rigorosa, tá? Mas essa queda na proporção de aprovações, eu acredito também a uma certa má utilização por parte de, vou botar entre aspas, entendam como quiserem, profissionais de imigração que estão adentrando ao mercado, tá? Muita gente entrando nesse mercado somente de olho no dinheiro, nos honorários, fazendo análise de elegibilidade para EB2. O escritório da pessoa é um escritório de EB2. Indo para o YouTube ou para o Instagram fazer imigre para os Estados Unidos com o seu EB2. Eu sou tutor de EB2, mentoria de EB2. Realmente não tem como o percentual de negativa não aumentar, amigo. Se a pessoa cria um negócio que é só de EB2, você acha que ela vai negar algum caso, ou ela vai negar a mentoria para quem não tem elegibilidade? É a única forma dela ganhar dinheiro. Ali é um grupo, se você não tiver elegibilidade para EB2, eu vou te indicar um EB1, eu vou te indicar um visto A1, vou te indicar um H2B, um H1B, vou te indicar a Europa, vou te indicar os Emirados Árabes. Eu vou achar uma solução para você, mas eu não vou tentar inverter a lógica de uma análise migratória, que é o que hoje eu já quase me arrisco a dizer que a maioria do mercado está fazendo. Tentar adequar os requisitos do EB2 ao perfil de quem se propõe a contratar ele. E não, a Leão Group não vai entrar nessa. A gente não trabalha dessa forma. Você precisa se enquadrar no que a lei diz, e não a lei que precisa se adaptar ao perfil que você tem. Eu falo e oriento todo o meu time a dizer, e isso às vezes é mal interpretado, porque as pessoas vêm fazer uma assessoria conosco querendo ouvir o que elas querem ou o que outro profissional, de novo entre aspas, falou para elas, e a gente não faz cerimônia em dizer que no momento a pessoa não cumpre os requisitos. E as pessoas ficam bravas, acham que, perdi 1 hora da minha vida fazendo uma consultoria para vocês falarem o que eu não queria ouvir. E na verdade a gente está aqui para isso, meu amigo. Eu estou aqui às vezes para te dizer, cara, não vai para cá não. Esquece Estados Unidos no momento, ou faz esses cursos aqui, dá mais um tempo, se qualifica mais, vai para a Europa agora, ou vai para os Emirados Árabes que estão lá de braços abertos para o seu perfil, vai se qualificando lá, daqui a pouquinho você aplica para os Estados Unidos. Já dá essa experiência internacional para você e para a tua família, evolui no inglês, sabe? Eu não estou aqui para tentar te encaixar num EB2. E é o que grande parte do mercado está fazendo. Logicamente, o percentual de negativas vai aumentar. E por quê? Porque tem gente que está com 100% de negativa. Enquanto a gente aqui no escritório tem na faixa de 80% de aprovação, tem gente trabalhando com 100% de negativa.
E tem gente mentindo que tem 99% de aprovação. Pronto, falei. Tá divulgando aí que tem... Eu duvido e desafio qualquer pessoa a provar que tem 99% de aprovação em EB2NW. Sabe? A internet hoje se tornou um terreno de falsidade, um terreno é um mundo de fantasia. As pessoas hoje têm medo e dificuldade de lidarem com a realidade na internet. Porque todo mundo hoje é coach, todo mundo hoje é mentor, todo mundo é bem-sucedido, todo mundo pode te ensinar a fazer alguma coisa. Aproveitando o gancho, é o que eu ia falar para vocês. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Todo mundo sabe te ensinar a imigrar para os Estados Unidos sem a necessidade de um advogado. Beleza, o que essa pessoa fez? Ela fez o caso dela e deu certo? Você acha que ela tem propriedade para isso? Aí, enquanto isso, aí ela grava um mini tutorial lá na casa dela e acha que... E vende, tem um monte de gente que compra por R$2.000 um tutorial desse e vai se arriscar. Lógico que o percentual de negativa do EB2 vai aumentar. Não tenha dúvida. Enquanto isso, semana que vem, eu estou lançando a plataforma Imigra, que é o Léo, o dono do maior escritório de imigração do Brasil, se propondo a ensinar profissionais a trabalharem com imigração. Eu comecei do zero, da minha casa. Hoje eu tenho 15 anos de experiência. Eu sou advogado, eu sou presidente da Comissão Nacional de Direito Imigratório da Associação Brasileira de Advogados, sou presidente da Comissão de Direito Imigratório da OAB do Rio de Janeiro. Eu tenho milhares de casos aprovados de EB2 no meu escritório. Eu posso chegar lá na Imigra e falar, olha, o Léo vai ensinar vocês a trabalharem com isso. Agora, não pode a fulaninha que fez o caso dela e deu certo, falar, você não precisa de um advogado, você não precisa de uma assessoria, faz o teu caso sozinho que vai dar certo. E um monte de gente compra essa ideia. Pode dar certo? Lógico que pode dar certo. Eu sempre falei isso aqui, porque tem, da parte contrária, tem vários advogados falando que você só pode fazer o seu caso com um advogado que tenha bar nos Estados Unidos. Não, a legislação imigratória, ela não exige que você tenha um acompanhamento de um advogado. Você pode pegar, escrever seu caso, preencher o formulário e mandar. Agora, eu te aconselho a fazer isso? Não. Você vai jogar fora a oportunidade de ter a expertise que a gente tem para agregar para o seu caso, de milhares de casos aprovados, tá? De centenas de casos negados, que é o que mais ensina a gente a saber fazer, a saber o que não fazer em um caso. Você acha que essa pessoa que aprovou o caso dela e quer te ensinar a fazer, quer te dar um tutorial, ela sabe o que não fazer? Ela, por acaso, fez o caso dela e deu certo. Agora, às vezes ela é uma advogada, ela não é... Aí ela quer te ensinar a fazer o caso de uma enfermeira, ela sabe o que a imigração americana está querendo atualmente ver no perfil de um enfermeiro, de um profissional de TI, como a gente recebe aqui centenas de RFE por semana, centenas de aprovações, centenas de pedidos de esclarecimentos. E a gente tem esse contato real time, a gente sabe exatamente o que a imigração está querendo nesse momento. Essa pessoa, ela aprovou o caso dela lá atrás. Será que não mudou? A gente está falando aqui de manual de adjudicação, de políticas internas do USCIS, sabe? Então, assim, voltando aqui falando do assunto Imigra, pessoal que tem curiosidade de atuar nessa área, quer atuar na área de direito imigratório, vai lá, se inscreve, dia 22, semana que vem, eu vou estar em São Paulo, nosso escritório de São Paulo, fazendo uma aula inaugural dessa nossa plataforma
de formação de profissionais na área de imigração, onde eu vou literalmente contar para vocês a minha história, por que eu posso ensinar vocês a serem bem-sucedidos nessa área e combater esse enxame de aventureiros que o mercado imigratório hoje está presenciando. Um monte de aventureiros que não tem a menor responsabilidade com o sonho de terceiros, com o sonho das pessoas. Tá? Então não perde, vai lá, vocês vão entender o tamanho do projeto que a gente está criando. Eu, como líder de comissões nacionais na área, preciso ser responsável por formar profissionais que tenham ética, que tenham habilidade técnica para lidarem com todos esses casos. E é isso que a gente vai trazer para a plataforma Imigra. Você que tem vontade de atuar nessa área, não deixa de ir lá, porque eu não tenho dúvida de que você vai ficar impressionado com o nível de ensino, o nível de compartilhamento de conhecimento que a gente vai ter dentro da Imigra. E o principal, vamos mudar o viés desse mercado também. Chega, acabou essa mania de um escritório brigar com o outro, de um escritório ficar agindo de forma antiética com o outro, roubando o cliente do outro, falando que o outro escritório não presta. Acabou isso. A partir de agora, eu estou capitaneando e comandando uma união de todos os profissionais dessa área. Tá? A gente vai compartilhar conhecimento, compartilhar boas práticas, tudo através das nossas comunidades, que a gente vai criar lá dentro da Imigra e que muito provavelmente evoluirão para associações profissionais na área, para congressos na área, onde serão trocadas experiências, boas práticas, convivência mansa e pacífica de concorrentes. Não é possível que as pessoas que atuam nessa área não saibam concorrer e conviver de forma pacífica e profissional e ética. Tá? Então, não percam. Dia 22, o mercado imigratório vai ser ali a pedra fundamental da grande virada dos profissionais que atuam com imigração. Tá bom, pessoal? Vamos prosseguir aqui nas perguntas. Bora! Como é que estamos aqui? Ó, o Maurício Videira aqui falando, ó. É isso, pessoal, é isso que não me deixa mentir. Então, assim, eu me sinto muito à vontade para falar para vocês do jeito que eu falo aqui, porque essas situações não me deixam mentir. Tá aqui, ó, o Maurício. Iremos completar 6 meses de Estados Unidos e é só sucesso. Abraço a família Leão Group. O Maurício, a Bianca, a Bruna e a Brenda. Clientes nossos, fizeram um procedimento consular, estão com o green card na mão. Vai lá, acessa o nosso YouTube e vê o depoimento deles. Sabe? E aí essa pessoa que você está comprando aí o tutorial de AB2NW, o que ela tem para mostrar? Sabe? Confiem mais em quem tem realizações a mostrar, pessoal. Confiem no histórico do profissional que vai assessorar vocês. Tem outro vídeo meu viralizado aí circulando, onde eu falo que eu não quero me declarar o único profissional bom do mercado. Eu acho sim que eu sou o melhor profissional do mercado. E se eu não achar isso, quem vai achar? Agora, acho também que existem inúmeros outros bons profissionais que podem cuidar muito bem do seu caso. Não é porque ele é um escritório concorrente do meu que eu preciso ficar falando que ele não presta. O mercado ele é gigantesco. Eu não posso... eu até entendo, tá? Hoje eu entendo um advogado que fica lá no feudozinho dele lá de Orlando, num escritório da esquina lá de Orlando, agir dessa forma, porque ele não tem a menor visão do mercado de direito imigratório pelo mundo. Esse cara nunca nem saiu da cidade dele. Sabe? Eu posso falar de cadeira porque vocês veem a minha vida, já fazendo até um jabá. Quem tem curiosidade sobre a minha vida nos bastidores dessa minha atuação global, vai lá, leo.s.leão, é o meu Instagram pessoal. Pessoal, entre aspas, né, pessoal? Eu tenho ali meus close friends, onde eu compartilho a particularidade da minha vida, mas dentro desse Instagram, ele é para realmente mostrar os bastidores, inspirar pessoas a
tomarem a decisão que eu tomei na minha vida de atuar de forma global, sabe? Hoje eu tenho escritório nos Emirados Árabes, eu tenho escritório em Portugal, eu tenho escritório em Washington, D.C., uma law firm americana registrada, eu tenho escritório Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Goiânia. Então, assim, as pessoas têm que começar a entender que o mercado ele é gigantesco. Você não consegue dar conta do mercado sozinho, meu amigo. Então, entenda que quanto mais concorrentes você tiver, mais pessoas atuando de forma ética no produto que você vende, é benéfico para todo mundo. Se esse aventureiro aí começa a fazer um monte de besteira com quem ele está assessorando, o boato que vai correr por aí, como a gente já tem visto em algumas interações aqui, é de que o EB2NW não serve, é uma ilusão, não presta. E aí a gente para de inspirar as pessoas, ofusca os milhares de casos que a gente está vendo aqui de depoimentos de pessoas que deram certo. E o cara que não deu certo porque foi mal assessorado por um aventureiro, ele desmotiva um monte de gente. Então, assim, vamos entender, e é isso que eu quero trazer aqui pro debate, pro mercado, que a união, a atuação ética, ela fortalece todos os players, todo mundo que atua no mercado. E é esse movimento que eu vou comandar a partir do dia 22, tá? Não percam, se inscrevam lá, vão lá, @SomosImigra, tá? É o Instagram da nossa plataforma, se inscrevam para o evento do dia 22, tá? As vagas são limitadas porque a gente quer interagir de forma eficiente ali com as pessoas que vão estar presentes. É um evento online, tá? Vai ser à noite, depois do expediente, para que ninguém perca o evento por causa de trabalho, mas não deixem de se inscreverem lá, porque vocês vão ficar realmente impressionados com o que a gente tem para apresentar. Bora prosseguir aqui? Vamos embora. Dri Bass, por favor, pode falar sobre Visa Bulletin? Dri, essa live ela vai ficar gravada aí, acessa lá, depois a gente já falou bastante sobre Visa Bulletin, tá? Show. Beleza. Ó, o Fernando Sabatel poderia passar o contato do escritório de São Paulo, Cássio, depois pede pro pessoal de São Paulo. Já respondeu? Beleza. É que eu tô um pouquinho atrasado aqui nas perguntas. Exatamente, ó, o Ronaldo Tavares, nosso cliente aprovado também, comentando. Hoje só vai passar os Real NW. O resto vai ser perda de dinheiro mesmo. E concordo, tá? E aqui dentro do escritório a gente aumentou muito o nosso escrutínio também na hora de protocolar, fruto desse feedback que a gente tem recebido, tá? Então, hoje o nosso volume de casos para NW é muito menor do que foi há um tempo atrás. Por quê? Porque eu não vou ser desonesto com o seu dinheiro. Eu não vou pegar o seu dinheiro se eu tenho certeza que o seu caso não vai ser aprovado. E isso não está atrelado à minha falta de argumentação. Pelo contrário, a gente adora pegar um caso desafiador. Eu falo aqui para o meu time todo de advogados. Se o advogado perde a essência argumentativa dele, ele pode entregar a carteira dele de volta porque ele deixou de ser advogado. Ele virou hoje em dia, até a inteligência artificial argumenta. Se um advogado não puder argumentar, nem se desafiar a defender uma tese que pode ser improvável, ele tô com uma ligação aqui, ele tem que deixar de ser advogado, tá? Mas, beleza, Léo, vocês assumiram o meu caso, é certeza de que vai ser aprovado? Não. O EB2NW, ele é um caso de análise subjetiva. Está bem claro lá no manual de adjudicação, nos requisitos do EB2NW. Eu não posso te garantir aprovação, ainda que, no meu entender, o seu caso seja bom. E quando o caso não é aprovado, vamos parar também com essa loucura que tem pessoas maldosas aí no mercado
querendo destruir o concorrente falando esse tipo de coisa? Não. Se o caso foi negado, não necessariamente houve um erro no caso dele. A pessoa pode ter feito o seu caso bem, sim. Independente se foi meu concorrente, ele pode ter feito o seu caso bem, sim. E, infelizmente, pelo entendimento subjetivo do oficial do caso, não foi aprovado. Vamos para a próxima, vamos aplicar de novo. Fala com o seu advogado lá, pô, vamos inserir mais alguns dados aqui, vamos embora. Parceria é isso, pessoal. Não é porque o seu caso foi negado que o seu advogado é ruim, que o seu advogado é pilantra. Hoje em dia, dentro da comunidade brasileira, todo mundo é pilantra. Todo mundo quer roubar todo mundo. Não, gente. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa ainda. Tá? Bora pra cima. Ó, o Ronaldo tá até brincando aqui. Vai depender do humor do agente no dia. E, Ronaldo, é desafiador para nós, como advogados, realmente. Tem casos que a gente realmente fala assim, não é possível. Esse cara não dormiu essa noite. Esse cara tá brigado com a esposa dele, tá brigado com os filhos, porque como que ele não aprova esse tipo de caso? Tá tudo ali na cara dele, no rosto dele, e ele não enxerga. Tá? Então, é isso, é assim que funciona. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bia Sudaro, Léo, tem muita entrevista sendo marcada, ainda tem aprovação sem entrevista? Bia, a grande maioria das aprovações, tá, na categoria no NW, no EB2, no EB1, não tem entrevista, tá? Não tem entrevista. Algumas estão sendo marcadas, mas hoje, aqui, vou te falar pela experiência dos nossos casos, menos de 10% estão tendo entrevista, tá? Beleza. Ó, a Sandra tá perguntando, o protocolo foi de 22/3/2024, Leonardo. Esse tem chance de sermos chamados para entrevista? Não. Não, Sandra, por enquanto não, tá? Como eu te falei, hoje a priority date que está sendo chamada para entrevista é para quem tem o protocolo antes ou no dia 1º de setembro de 2023, tá? Quem está antes dessa data. Como a sua data é março de 2024, ela é posterior ao 1º de setembro de 23. No seu caso, você tem que ficar na fila, esperar um pouquinho para chegar lá, o Visa Bulletin chegar nessa sua data aí, pelo menos, do dia 22/3/2024, tá bom? Vamos lá. Pessoal, acho que é isso. Acho que a gente esgotou. Dria, antes de você comentar cadê as informações da live, você volta lá no início. É isso que eu falo. Às vezes a pessoa tem problema de ler, tem problema de analisar. Ela vem tacando pedra e vem criticando, sem voltar ali. Volta na live, a gente tá a 1h30 na live. E você quer falar dos últimos 20 minutos. Vai lá, volta lá no início da live e você vai ter todas as informações que você precisa. Tá? E aprende a não criticar antes de verificar. Tá? Acho que é isso, pessoal. Live vai ficar gravada. Pessoal como a Adri aí, que precisa de informações que estão lá no início da live, acessem lá o início da nossa live. A gente já está há quase 1h30 aqui conversando com vocês. Tá? E é isso, pessoal. Não se desesperem com o retrocesso de Visa Bulletin, tá? É um movimento natural dentro do ano fiscal, esse retrocesso. Não tem nada de significado da briga do Trump com Lula. O Trump desistiu de estimular a imigração qualificada, como a gente postou no vídeo. Nada disso. Eu sei que não é uma notícia agradável, tá? Mas a gente está aqui para esclarecer, inclusive, as notícias que não são agradáveis. Então, expectativas. Temos, sim, a expectativa de que esse retrocesso permaneça ou se intensifique um pouquinho para os próximos meses, devido ao final do ano fiscal e início do próximo ano fiscal, em 1º de outubro. E ali, a partir de dezembro, já comece a aliviar e volte naquela progressão natural. Léo,
2026, o que você enxerga? Enxergo, sim, uma grande força pressionando alterações na questão do número de green cards disponíveis para essa categoria, o que pode, caso se concretize, né, caso o Donald Trump cumpra a sua promessa e concretize a disponibilização de alguns green cards que são voltados para outras vias de imigração e traga para os EBs, a gente consiga progredir ainda mais essa priority date aí do Visa Bulletin, tá? Chegando quase aí ao current, é o que eu espero, tá? Ou pelo menos aí um período de espera de menos de um ano, tá? É o que eu vislumbro ali de forma mais concreta, tá? E atingível, e é isso que temos para hoje, tá? E o pedido que eu continuo fazendo para vocês, não se afetem com boatos, pessoal. Infelizmente, cada vez mais eu tenho visto, é incrível porque hoje a internet virou uma terra de caçadores de clique, sem qualquer escrúpulo, e a comunidade brasileira está envolta nesse tipo de pessoas, que começam a criar boato em grupinhos de WhatsApp, começam a dizer que o vizinho sumiu, que não sei quem foi no mercado comprar um pão e não voltou mais para casa, sem a menor profundidade de análise, sem a menor procura do porquê aquilo ali aconteceu, tá? Pedido meu, não entrem em boato, tenham calma, busquem a informação com profissionais que podem te esclarecer exatamente o que está acontecendo, tá? E se ainda assim tiverem dúvida, vem aqui na nossa live semanal, interajam, façam perguntas, porque é um prazer sempre estar aqui com vocês, esclarecendo a dúvida de vocês e prestando esse serviço aqui para o maior número de pessoas possível. Tá, pessoal? Não esqueçam, dia 22 de próximo agora, semana que vem, aula é um bate-papo inaugural da plataforma Imigra. Vai lá, @SomosImigra, se inscreve, tá? E você também que está em São Paulo, queria fazer um convite para você, coquetel de lançamento e noite de autógrafos do meu livro Go Global, a imigração e a mobilidade global como ferramentas transformadoras de vidas. É um livro onde eu conto um pouco da minha história, faço uma análise do que eu vejo para o mercado imigratório nos próximos anos. Não percam. Lá no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, no espaço Men's House, lá em frente à nossa boutique da Leon Group, lá em São Paulo. Vai lá no próximo dia 24, 6h30 da tarde ou da noite, depende aí do lugar onde você mora, as pessoas variam como chamam essa hora, mas 6h30, 18h30, vai visitar a gente lá, eu vou estar lá, a nossa equipe vai estar lá, vai ser um prazer te receber lá e bater um papo e trocar uma ideia sobre imigração, e vou ter o maior prazer de fazer uma dedicatória lá e de um livro para você, tá bom? É um livro de leitura fácil, inspiradora, motivadora e imperdível. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, já acho que conseguimos esclarecer, acalmar um pouquinho vocês em relação ao Visa Bulletin que foi divulgado ontem, e estamos à disposição. Nosso atendimento está aí à disposição, nosso comercial não deixa de agendar a tua consultoria inicial para que a gente analise as tuas possibilidades de imigrar não só para os Estados Unidos, como para outros lugares do mundo. Beleza? Fiquem com Deus aí, a gente se vê na semana que vem. Grande abraço.